meus prezados alunos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como a nossa disciplina é microbiologia, imunologia e parasitologia, nós terminamos na semana passada toda a parte da microbiologia. Então hoje nós vamos iniciar a nossa nova etapa, falando da imunologia. Então na aula de hoje vamos falar toda a parte introdutória que envolve a imunologia. Ok? Então, primeiramente, o que nós vamos definição dos termos? O que é imunologia? Diferenciar o que é imunologia inata, natural, a imunologia específica, ou seja, adquirida, os tipos de imunidade específica, humoral e celular, falarmos o que é imunidade ativa e passiva, qual imunidade que é específica, qual que é o tipo de imunidade que gera memória imunológica e as fases da resposta imunológica adquirida, certo? Então, primeiramente, vamos definir, porque sempre quando a gente começa algum tópico, é importante a gente ter uma visão do que significa aquele termo que nós vamos estudar. Então, o que é a imunologia, a nossa disciplina? A imunologia é o estudo das respostas imunológicas do organismo, ou seja, como o corpo se defende e responde à ação desses agentes patogênicos, tá? Os conceitos gerais, então. Então, primeiramente, nós temos que entender como que ocorre a formação das células, ou seja, das estruturas que fazem parte do sistema imunológico, ou seja, hematopoese, ou seja, poese é a produção das células do sangue. Então, analisando essa figura, então, ou seja, da hematopoese, lá na nossa medula óssea temos uma célula pluripotente, que é a célula precursora, é o stem cell, e essa célula stem cell ela vai receber estímulos para produzir os progenitores linfóides e os progenitores mieloides. No caso dos progenitores linfóides, estão relacionados com os precursores da célula T. Toda vez que vocês ouvirem falar de célula T ou ler em alguma literatura célula T, é a mesma coisa que linfócito T. E células B é a mesma coisa que linfócito B. Nesse caso, então, os precursores dos linfócitos T, eles vão originar as células NK e ao passar pelo timo, eles vão lançar lá na corrente sanguínea os linfócitos T. E no caso dos precursores de células B, eles não precisam de passar pelo timo, ou seja, vão ser lançados lá na corrente sanguínea os linfócitos B, e esses linfócitos B vai originar os plasmócitos, e esses plasmócitos irão originar o quê? Os anticorpos. Então essa é a linhagem linfóide, que está relacionada à produção dos linfócitos, tanto os linfócitos T quanto os linfócitos B. Já na linhagem mieloide, temos os megacariócitos, que vão originar as plaquetas, os eritroblastos, que vão originar os eritrócitos. Eritrócitos é chamado também de quê? De glóbulos brancos, hemácias. Então, tanto os eritrócitos e as plaquetas, nós analisamos, quando a gente vai analisar o hemograma, é mais a série vermelha, não está relacionado tanto ao processo imunológico, apesar que plaquetas têm uma relação direta também com o sistema imunológico, mas o que vamos estudar, mais na nossa imunologia são os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos e os monócitos, que são lançados na corrente sanguínea. E o interessante é o seguinte, que quando estamos tendo uma infecção, uma invasão bacteriana, esses monócitos eles vão se transformar em macrófagos, e os macrófagos nós encontramos eles no tecido. Monócito encontramos ele no sangue e os macrófagos no tecido. O mastócito já é uma célula juntamente com o basófilo relacionado com os processos alérgicos. Então, vamos fazer uma síntese dessa figura. Então, o que nós estamos vendo nessa figura? Então, temos a hematopoese. Poese é produção das células vermelhas, E tudo inicia lá na nossa medula óssea, que temos as células precursora pluripotente, que é a stem cell, que ao receber estímulo para a linhagem linfóide, vai originar os linfócitos T e os linfócitos B, e a linhagem mieloide, que vai dar origem aos megacariócitos,
dando origem às plaquetas, os eritroblastos, que irá originar os eritrócitos, que é também chamado de hemácias, glóbulos vermelhos, e também temos, né, os outros leucócitos, então neutrófilo, basófilo, eosinófilo e monócito. Lembrando que o monócito nós encontramos na corrente sanguínea, e quando tem alguma infecção, né, bacteriana, né, esses monócitos transformam em macrófagos para realizar a fagocitose. Certo? Então, quando nós analisamos um hemograma, o hemograma contém a série vermelha e a série branca. A série vermelha é mais para a gente estudar o que? As anemias, né? E a série branca, que é o nosso foco aqui da imunologia, que está relacionado aos leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são as células de defesa. Um adulto normal, ele tem os glóbulos brancos variam de 4.500 até 11.000. Tem temperaturas que é de 5 a 11.000, 4.500 a 10.000. Tá? Um recém-nascido, a global de leucócito pode chegar até 18.000. Por quê? Porque o recém-nascido, nós vamos ver, ele não produz anticorpos. Então, no mecanismo de compensação, ele produz mais leucócitos. E com o processo de crescimento, começa a produzir o que? Anticorpos, e a global de leucócito vai chegando no valor de referência de um jovem e de um adulto. Então, as células brancas, os leucócitos, então, né, eles têm o quê? A sua diferencial. Então, quando você está em casa, pega aí na sua casa um hemograma e analisa, baixa aí, né, o hemograma, você vai analisar. Tem a global de leucócito e tem o quê? Os tipos de leucócitos, né? Que temos, né? Temos os granulares, agranulares, né? Então, nós vamos ver, né, que aqui é o esfregaço sanguíneo, né? Aqui são as hemácias e aqui são os tipos de leucócitos. Na nossa disciplina, né, para o nosso curso, né, nós não precisamos identificar a morfologia das nossas células, tá certo? A gente estuda a morfologia das células quando a gente dá o quê? Algum diagnóstico, no caso de farmácia, no caso de uma biomedicina e até de uma biologia, no curso de biologia. No nosso caso, odonto, né, enfermagem, nutrição, não é necessário, né, nós caracterizarmos morfologicamente cada tipo de leucócito, e sim as funções de cada um. Então temos aqui, né, um esfregaço sanguíneo, os tipos de leucócitos, né, e esses leucócitos nós dividimos em dois grupos. Os granulócitos, que é repletos de grânulos, são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, e os agranulócitos. O A na biologia ele nega, ou seja, são leucócitos que não apresentam grânulos, no caso dos linfócitos e no caso dos monócitos. Tá? Então, vamos começar a falar então das células brancas, ou seja, dos leucócitos, granulócitos, que temos os neutrófilos. Então, se a gente for analisar o hemograma normal, né, neutrófilos variam de 60% a 70%, os eosinófilos de 2% a 4% e os basófilos, né, de 0,5% a 1%. Então, aqui temos um desenho, né, de um neutrófilo, aqui temos um eosinófilo, aqui temos um basófilo, todos eles apresentam grânulos que têm função até para facilitar, né, a defesa do nosso organismo, ou seja, na destruição de micro-organismos. Tá? Então, vamos falar, então, começar com os neutrófilos. Então, lembrando, para vocês não confundirem, o que nós estamos falando? Nós estamos falando dos glóbulos brancos, os leucócitos, que têm como função de defesa. Nós vamos ver que esses glóbulos brancos fazem parte da imunidade inata. Eu já nasço, né, com esses leucócitos. Tá? Então, os neutrófilos eles são fagócitos ávidos, ou seja, eles adoram fazer a fagocitose. Lembrando, o que é a fagocitose? É um processo de englobamento de partículas sólidas pela célula. É uma defesa imunocelular contra principalmente bactérias. E esses grânulos que eles apresentam, no caso tem lisozima, que perfura a parede celular bacteriana para facilitar a sua digestão, lactoferrina, que sequestra ferro, né? Síntese de peróxido de hidrogênio, né? E etc. Então, ou seja, quando a gente analisa o hemograma, o que aparece mais é o neutrófilo. Agora, vamos supor que tem uma alteração dos glóbulos brancos, dos leucócitos. Se esse aumento de leucócitos for devido ao aumento de neutrófilos, ou seja, uma neutrofilia,
é indicativo de uma infecção bacteriana. E nós vamos ver se esse aumento de leucócitos for devido ao aumento de linfócitos, já é mais indicativo de infecção virótica. São indicativos. Ok, gente? Então vamos continuar aqui. Temos os eosinófilos, né? Os eosinófilos, a eosinofilia, ou seja, o aumento de eosinófilos está muito ligado com os processos alérgicos e também com a parasitose. Desculpa. Com a parasitemia, né? Então, os eosinófilos, função: defesa contra a parasitose e fagocita complexo antígeno-anticorpo, principalmente IgE, nos processos alérgicos, ou seja, participa dos processos alérgicos. Então, o aumento de eosinófilo é indicativo de parasitemia e também de processos alérgicos. Temos também os basófilos, né? Não se preocupa com a morfologia dos basófilos, porque na nossa imunologia, para o nosso curso, para os nossos cursos aqui, nós não preocupamos muito com a morfologia, e sim com a função, né? Então, os basófilos eles apresentam glândulos específicos, intensamente basófilos, repletos principalmente de citocinas. Um conceito novo. O que são citocinas? São mediadores do processo inflamatório. Então, né, os basófilos apresentam receptores para o IgE. Nós vamos ver, né, nas nossas próximas aulas o que é o IgE, imunoglobulina E, que é um anticorpo, que está relacionado também aos processos da hipersensibilidade, aos processos alérgicos. Então, o IgE, ligando aos basófilos, né, e também ou aos mastócitos, que tem função semelhante, ao ligar IgE, basófilo ou mastócito, começa o quê? A liberar muitas citocinas, desencadeando o processo alérgico. Para vocês entenderem, vamos supor, você tem uma alergia a um alimento, a um camarão, né? Algum componente do camarão, para você é um alergênio, é um antígeno. Então esse antígeno vai se ligar ao IgE, e esse IgE vai se ligar ao mastócito ou basófilo, liberando citocinas, desencadeando o processo alérgico. Agora, nós já falamos dos granulócitos, dos neutrófilos, né, dos eosinófilos e dos basófilos. Vamos falar agora dos leucócitos, ou seja, das células brancas agranulosas, ou seja, não apresentam grânulos. Temos os linfócitos, que são de 20% a 30%, né, no hemograma normal, e temos os monócitos, que eles variam de 3% a 8%. Lembrando que os monócitos, nós encontramos ele na nossa corrente sanguínea. E quando temos alguma infecção bacteriana, esse monócito se transforma em macrófago e nós encontramos o macrófago no tecido. Isso é muito importante você não confundir monócito com macrófago. Monócito é um tipo de leucócito, né? E temos os linfócitos, né? que nós temos diferenciação linfócito B, né? O linfócito T, NK e NKT, ou seja, os linfócitos, eles fazem parte da linhagem linfocítica, né? No caso do linfócito T, antes dele ser lançado na corrente sanguínea, ele passa pelo timo, ele tem que passar pelo timo, e já o linfócito B não, já cai direto aonde? Lá na corrente sanguínea, e o linfócito T, ele vai diferenciar em plasmócito, e o plasmócito vai dar origem aos anticorpos. Então, aqui temos, né, igual eu acabei de falar para vocês, né, os plasmócitos, né, os linfócitos B dão origem aos plasmócitos, e os plasmócitos dão origem o quê? Aos anticorpos. E nós vamos ver que o linfócito B tem células de memória, como os anticorpos também têm, né? E, no caso do linfócito T, temos o linfócito T auxiliar, a célula T supressora, a célula T citotóxica, né? E aproveitando esse momento que a gente está vivendo, né, de coronavírus, ou seja, esse vírus mutante, né, que sofreu uma mutação, por que todos nós estamos assustados? Porque os linfócitos B produzem os plasmócitos anticorpo, e o anticorpo ele é específico para cada tipo de vírus. Se o vírus ele sofreu uma mutação, aquele anticorpo que era específico para aquele vírus, o mutante ele já não atua. Um exemplo para vocês entenderem. Qual que é o principal vírus responsável pela gripe? Que é o mais comum, vírus da influenza. Então esse vírus da influenza, ou seja,
a maioria das pessoas já tinham ou produziram o quê? Anticorpo específico para ele. Tá, mas esse vírus, né, ele é mutante. Sofreu uma mutação dando origem ao vírus que é H1N1. Quando esse vírus H1N1 começou a surgir, pegou a população de surpresa, porque o anticorpo que neutraliza a influenza, ele não neutraliza o quê? A mutação dele, que é o H1N1. Então, teve que isolar essas pessoas e até as pessoas começaram o quê? A produzir anticorpos específicos. Mas isso aí vai ser uma outra aula. Quando a gente fala de anticorpo, nós estamos falando da imunidade adaptativa. Nesse caso, eu estou falando de leucoses, que é a imunidade inata, que ela é não específica. Tá? Então, como eu falei para vocês dos monócitos, os monócitos estão no sangue, né? Os monócitos estão no sangue, e quando tem alguma infecção bacteriana, eles se transformam em macrófago. O macrófago, a gente encontra ele nos tecidos, tá? São ovais, como reniforme e excêntrico, ou seja, a cromatina dele é uma cromatina frouxa, tá? Mas não preocupa tanto com a morfologia, como eu falei para vocês. Então, até agora, o que nós vimos? Vimos o conceito da nossa matéria, o que é imunologia, vimos, né, como que é formado as nossas células do sangue, porque os leucócitos, os glóbulos brancos, são produzidos lá na medula óssea. Temos a linhagem linfóide, temos a linhagem mieloide, a linhagem linfóide dá origem ao linfócito T e ao linfócito B, e a linhagem mieloide vai dar origem às hemácias, né, às plaquetas e o restante, né, da global de leucócitos, né, a diferencial de leucócitos, que é o neutrófilo, o eosinófilo, monócito, o basófilo, né? Então, o que é imunidade inata? O que é imunidade adquirida? Inata, olha o nome, nós já nascemos com ela. Muitas vezes vem com o nome de imunidade natural. Tá? É a linha primária de defesa. É o desenvolvimento evolutivo inicial, ou seja, todas aquelas estruturas, células que nós nascemos com ela, que nos protege contra invasores, contra antígenos, ela é denominada imunidade inata ou natural. Ela é inespecífica. Por quê? Porque ela não vai o quê? Combater um agente específico. Tá? Natural. Então pode ser chamada de imunidade inata ou natural. Por quê? Ela é presente ao nascimento. Imediatamente disponível, ou seja, a partir do momento que eu nasci, eu já venho com essa imunidade inata. E de exemplos. Barreiras físicas, bioquímicas, mecânicas, ou a combinação de todos. Não altera com a exposição repetida a qualquer antígeno específico. Então, a imunidade inata, como eu falei para vocês, corresponde à primeira e segunda linhas de defesa. Então, a primeira linha de defesa, os componentes externos. Exemplo, a pele. Por isso, gente, temos que cuidar bem da nossa pele, que é a nossa barreira protetora. Né? A partir do momento que tem uma lesão, já tem o quê? Uma porta de entrada para quê? Para o micro-organismo. E é tanto que tem o quê? Cursos, né, específicos para tratamento de feridas. Então, temos que cuidar bem da pele. Membranas, mucosas, cílios, o reflexo da tosse, quando você tosse, é um mecanismo de quê? De expelir algo que está o quê? Te incomodando. Isso é o físico. Temos, né, a imunidade inata relacionada aos processos bioquímicos. Secreções, suor, lágrimas, saliva, o muco, isso tudo tende o quê? A expelir, né, algo que está te invadindo. Né? O pH ácido da vagina e do estômago muito baixo, ou seja, para inibir o quê? A proliferação de micro-organismos. E temos a segunda linha de defesa, que são os componentes o quê? Internos, que estão relacionados, né, com as células fagocíticas, os macrófagos, os monócitos, os neutrófilos polimorfonucleares, os linfócitos das células NK, ou seja, aqui está muito ligado que aos leucócitos, que são os glóbulos brancos. Temos, né, os fatores humorais bioquímicos, que é a via alternativa do complemento. Nós vamos ter um capítulo só para estar estudando o sistema complemento, que é um sistema que vai complementar a ação dos fagócitos para tentar o quê? Eliminar os agentes invasores. Nós vamos ver que o sistema complemento ele é formado, né, de várias vias,
via clássica, via alternativa, a via das lecitinas e, por último, a via de ataque à membrana. Então, nós vamos ver também que ele é inespecífico e ele também é um sistema que vai complementar, né, a ação dos fagócitos. Temos as citocinas, eu já até falei para vocês um pouquinho, citocinas são mediadores do processo inflamatório, né, que vai estar mostrando que está tendo algum processo infeccioso, né, invasor, através dos interferons, né, tem alguns tipos de interferons que são muito utilizados como tratamento farmacológico, as interleucinas, né, e temos também, para vocês entenderem, a reação inflamatória aguda, porque muitas pessoas falam o seguinte: o processo inflamatório é bom. É bom porque está mostrando que o sistema imunológico está atuando. Claro que se a gente for pensar, não é bom, porque está tendo alguma mudança, alteração da nossa homeostase. Mas está mostrando que está tendo o quê? Uma ação do nosso sistema imunológico. Por quê? Uma reação inflamatória aguda, ela inicia muitas vezes com uma lesão tecidual. A partir do momento que tem uma lesão, vai ter o quê? Uma vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo para aquele local, aumentando o fluxo sanguíneo, aumenta a permeabilidade capilar, aumentando a permeabilidade capilar, vai chegar mais células fagocitárias e mais o processo de defesa. E é tanto, né, muitas vezes quando a gente é pequeno, né, e a gente cai, bate, né, ou que a cabeça, a testa, o que as nossas mães ou quem cuida da gente fazia? Pegava gelo, ou pegava algum material bem gelado, colocava naquela região. Para quê? Um material gelado vai desencadear uma vasoconstrição, vai chegar menos sangue, menos células de defesa e inibindo muitas vezes o processo, né, inflamatório, ou edema, né, diminuindo o edema. Já a imunidade adquirida, então nós já vimos a imunidade inata e natural, que é que nós nascemos com ela. Já a imunidade, olha o nome, adquirida, ou também pode vir com o nome de adaptativa. Ela suplementa a proteção da resposta inata. Desenvolvimento evolutivo mais tardio, no caso dos vertebrados. Ela é específico e ela é especializada. Então está muito ligada à imunidade adaptativa, ela está muito ligada à ação dos anticorpos. Aí vocês poderiam me perguntar, o feto, ele tem anticorpos? O anticorpo que o feto tem é proveniente da mãe via placentária. Aí nós vamos ver nas aulas de anticorpos, principalmente, que é o único que atravessa a placenta da classe do IgG, mas isso é aulas posteriores. Mas e se a criança nasceu com aquele anticorpo? Aquele anticorpo que ela recebeu da mãe, depois é eliminado. E como então que nós, ao nascermos, vamos adquirir anticorpos? Nós podemos adquirir anticorpos através da vacinação, que a vacinação é o quê? É a administração de um antígeno vivo, atenuado, né? Vivo, atenuado ou morto, um fragmento dele, que vai estimular o meu organismo a produzir anticorpo, ou também a gente produz anticorpos tendo em contato com os micro-organismos do meio ambiente de uma forma natural. Agora, então, já o anticorpo é a unidade que é adquirida, ela é específica. Isso quer dizer o quê? Que para cada tipo de antígeno tem o seu anticorpo pronto. Se aquele antígeno sofreu uma mutação, aquele anticorpo que era para aquele antígeno, para o mutante não é válido. Vai ter que ser formado outro. Então, ele é adquirida por contato com a substância estranha, no caso natural, pelo meio ambiente, ou artificial, através da vacinação. O que é a vacinação? É introduzido, né, um antígeno atenuado ou morto. Aquele antígeno não vai desencadear a doença. Isso é muito importante a gente falar, porque as fake news, né, começou a lançar, né, através dessas notícias falsas, que as vacinas estavam estimulando a doença e muitas mães pararam de levar as crianças para vacinar. Houve uma queda muito grande na vacinação e isso está desencadeando problemas. O sarampo voltando, aquelas doenças que tinham sido extintas, elas estão voltando. Então é muito importante a vacinação, né? Então, contato com a substância estranha, esse contato com a substância estranha que a gente chama de antígeno, vai acarretar o quê? A síntese de proteínas, ou seja, de anticorpos especializadas. E esse anticorpo, ele é originado de quem? Dos linfócitos B, que
que é de origem o quê? Linfóide. Esse linfócito B vai dar origem o quê? Ao plasmócito. O plasmócito vai dar origem ao anticorpo. E esse anticorpo ele vai reagir com uma substância estranha em particular. Por que em particular? Porque o sistema imunidade inata ela é específica. É diferente da imunidade natural, que é aquela que a gente nasce com ela, que ela é inespecífica e não gera memória imunológica. Já a imunidade adquirida já gera memória imunológica. Exemplo, vamos supor que a pessoa teve uma hepatite, né, A. Aí vai para querer ser um doador de sangue. Aí uma das perguntas que é feita, né, para se tornar doador, você já teve hepatite? Aí ele vai pensar, não vou falar que eu já tive, não, porque eu já tive, né, há 20 anos atrás, né, então ninguém vai ficar sabendo. Engano ele, por quê? Porque a partir do momento que ele teve a doença, né, no caso, né, a hepatite, o sistema, o organismo já produziu o quê? O anticorpo. O anticorpo gera memória. Então, se fizer uma sorologia, vai dar o quê? Positivo. Né? Então, a imunidade adquirida é a melhor resposta a cada contato com o patógeno. Lembra o agente infeccioso e pode impedir de causar doença o quê? Novamente. É adquirida imunidade para resistir à exposição subsequente à mesma substância estranha. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes, né, você já teve uma catapora, né, muitas vezes uma cachumba. Então você o quê? Você teve um contato, né, com um vírus, né? E se você depois futuramente entrar em contato com aquele mesmo vírus, ou seja, você já o quê? Já produziu o anticorpo e você o quê? Já se tornou imune. Por quê? Voltando, a imunidade adquirida, né, através dos anticorpos, ela é o quê? Específica e ela gera o quê? Memória imunológica. E temos a terceira linha de defesa, que é a defesa celular, né, que temos de novo os linfócitos, né, os linfócitos T ou células T helper e células T citotóxicas, as células B, células de memória e os plasmócitos também, né? Nós temos as células apresentadoras de antígenos CAAs, que são os macrófagos, monócitos, as células dendríticas e as células B. Essas células apresentadoras de antígenos têm um papel muito importante, porque são essas células que vão mostrar para os linfócitos, no caso, através do MHC, que vai ser um capítulo que vamos estudar também, que vai mostrar para os linfócitos, ou seja, o organismo está infectado. Vamos supor no caso de um vírus, né? Vai ser o MHC de classe 1, que vai estar acionando os linfócitos T e CD8. No caso de um parasita extracelular, uma bactéria, um fungo, o que for, vai ser o quê? Vai ser MHC de classe 2, linfócitos T, CD4. Mas isso vai ser as aulas em sequência. E temos, né, a resposta humoral através dos anticorpos, a via clássica do complemento, que a via clássica do complemento ela vai ser acionada através da ativação antígeno-anticorpo e também das citocinas, que são mediadores do processo inflamatório. Tá? Então, temos aqui um desenho, isso é em inglês, mas o inglês técnico, né, que é, para quem não sabe inglês, para estimular vocês pelo menos a entender a leitura, é importante, que hoje em dia você consegue pelo menos ler o inglês, né? Então aqui está mostrando, tá vendo? A diferença, né? Até de tempo de ação entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Aqui o exemplo que essa figura nos deu em relação à imunidade inata é a pele, né? A barreira epitelial, né? Que já nos protege contra a entrada, a invasão de micro-organismos. Temos os fagócitos, né? Exemplo, os macrófagos, né? Que são células de defesa também, as células NK, o sistema complemento, né? Através da via alternativa e das vias lecitinas, e o tempo após a infecção, ou seja, a partir do momento que está tendo algum processo infeccioso, a imunidade inata é a primeira a ser acionada, né? Ela é a primeira barreira, mas só que ela é inespecífica e ela não gera memória imunológica. Já
a imunidade adaptativa a partir, né, dos linfócitos B ou os linfócitos T efetores, né? No caso dos linfócitos B, as células B produzindo, né? Se diferenciando em plasmócitos, os plasmócitos dando origem aos anticorpos, já a imunidade que é adaptativa, né? Que é por dias atuando, né? Gera memória imunológica e ela é mais específica. Ela é específica, tá? Então, todas essas informações estão no livro Abas, já mandei para vocês o material, exercícios também. Então, resumindo, então, nessa aula de hoje, nós fizemos o quê? Uma introdução da nossa imunologia. É importante vocês entenderem o nosso processo imunológico como um todo, né? Desde o processo de formação até as funções. E sempre, né, quando a gente começa a estudar o sistema imunológico, a gente pensa, então ele vai ser o bonzinho, ele que vai nos livrar das infecções. Não, muitas vezes também o nosso sistema imunológico ele se torna vilão. Muitas vezes o nosso sistema imunológico, através, né, de linfócitos, através de anticorpos, eles podem começar o quê? A destruir as nossas próprias células, os nossos próprios tecidos, desencadeando as doenças autoimunes. Então nós vamos estar estudando também no nosso curso, né, as doenças autoimunes. Espero que vocês entendam essa parte introdutória, que ela é muito importante para vocês terem uma visão global, geral, do que é o nosso sistema imunológico. Obrigado, espero que possa ter ajudado vocês, né, a esse entendimento. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.